Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A economia brasileira, que começou a se recuperar no ano passado, depois da mais severa recessão pela qual o país passou em 2015 e 2016, tem um desafio que vai além dos números agora em 2018. No ano passado, mesmo com as turbulências políticas, a economia se descolou e manteve sua rota de volta ao crescimento. Este ano começou cercado de expectativas de uma evolução do PIB ainda maior, com a consequente manutenção do crescimento, conforme a série de previsões que vem sendo feitas há meses, que ganhou o reforço hoje do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estima um crescimento de 3% do PIB por pelo menos 2 anos seguidos, agora 2018 e 2019. O detalhe que entremeia a questão econômica, agora em 2018, é o horizonte eleitoral de outubro, do alto grau de judicialização da política que passa pelo Supremo Tribunal Federal e que aumenta o espectro de incertezas sobre a eleição presidencial. Tudo isso tem mexido com as previsões econômicas, com a repercussão de qual programa de governo pode ser vitorioso. No programa de hoje, nós vamos falar das previsões do IPEA, dos números do mercado financeiro e também uma análise do economista Jason Vieira sobre o ambiente de negócios no Brasil, diante de tudo o que nós temos visto desde o começo deste ano. O cenário econômico está no ar. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, prevê que a economia brasileira vai crescer este ano 3%. E mantida a política de ajuste fiscal do governo, o crescimento se manteria também em 2019. E o avanço do Produto Interno Bruto será puxado pela indústria, que começou a se recuperar no segundo semestre do ano passado. Há avanços também no consumo das famílias e uma previsão de inflação abaixo do centro da meta, em torno de 3,6% ao ano. Nós temos aqui as previsões do IPEA, as telas preparadas justamente para mostrar esses números. Olha, segundo o IPEA, o PIB agora em 2018, um crescimento de 3%, e 2019, exatamente o outro dado, mais 3%, ou seja, uma retomada de crescimento por 3 anos consecutivos, se esses números se confirmarem, levando-se em conta que tivemos 1% de crescimento da economia em 2017. O PIB nominal de 3,6%, na verdade é o PIB industrial, perdão, ali tem um equívoco, é o PIB da indústria, que vai crescer mais do que a média brasileira de 3,6% e 3,1% em 2019. Portanto, essa segunda linha, a expressão correta é PIB da indústria, PIB industrial. E o PIB da agropecuária, exatamente, porque nós estamos falando de setores ali, uma retração agora em 2018, com uma queda de 2,2%, é a previsão do IPEA, mas uma recuperação forte em 2019, com 3,5% de crescimento. O segundo dado que nós temos ali é exatamente a formação bruta de capital fixo, que é exatamente essa sigla FBCF, de 2018. Isso quer dizer investimento dentro da indústria, compra de máquinas, por exemplo. 4,5% agora em 2018 e 6% em 2019. Nós temos aí, portanto, uma retomada do crescimento, do investimento da indústria. Na tela seguinte, nós temos os outros dados ali, a gente acompanha o consumo das famílias, isso tem parte importantíssima dentro do cálculo do PIB. Agora, em 2018, um crescimento de 3,4% e 2019, 2,8%, esse é o consumo das famílias. Isso tem um impacto gigantesco no cálculo do PIB. Nós tivemos, tanto é que nós tivemos no ano de 2017, a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, na decisão tomada pelo governo, foi a forma que o governo encontrou naquele momento de reativar a economia, visto que o investimento público estava de alguma forma prejudicado por toda a série da crise econômica que tivemos em 2015 e 2016, sendo que a indústria, eu falo de 2014, a indústria já começou a sofrer lá em 2014. Um outro dado para a gente finalizar, de exportações e importações ali. O crescimento de exportações se mantém em 2018, a gente tem visto números bons em 2017, 6,2%, em 2019, 5,8%, as importações também crescem, e isso também tem tudo a ver com recuperação econômica, 7,5% em 2018 e 5,5% em 2019. São dados do IPEA e boa parte desses números nós já falamos, sobre os quais nós já mostramos aqui em outras análises de outros institutos, inclusive de analistas independentes, ou seja, há uma consonância ali
da aposta de crescimento da economia este ano, em 2018, e também na continuidade em 2019. E, sobretudo, com um olhar para controle de contas públicas. Claro que há um outro ingrediente extremamente importante, que seria a reforma da Previdência, foi postergada, dada a intervenção da segurança, na segurança do Estado do Rio de Janeiro, e a Constituição é clara em relação a isso, quando há intervenção, nenhuma emenda constitucional, e a reforma da Previdência é sim uma emenda constitucional, pode ser feita. Diante disso tudo, esses dois detalhes ainda dependem, evidentemente, do fechamento do ano. O controle das contas, isso tem sido feito desde o ano passado. Os gastos do governo, o tamanho do déficit ficou menor do que a previsão do próprio governo, bem menor, inclusive, da meta anterior que o governo tinha posto, que era um pouquinho mais severa. E a gente olha também a possibilidade de uma contenção desses gastos este ano também. A reforma da Previdência, que seria uma conta de longo prazo, ou seja, de contas públicas saudáveis e sustentáveis no longo prazo, essa pode ainda ser votada no final do ano, mas depende de uma série de outras questões políticas. E o fato político mais importante deste ano ainda é a eleição presidencial, a eleição geral, mas obviamente olha-se sobretudo para a eleição presidencial do mês de outubro. A gente vai falar sobre isso, o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, está conosco. Daqui a pouco a gente faz uma análise, justamente ouve o Jason, para entender qual vai ser o comportamento da economia brasileira, levando-se em conta todos esses fatores, inclusive o detalhe de judicialização da política, conforme a discussão que está tendo agora no Supremo Tribunal Federal, ainda não foi concluída, do julgamento de habeas corpus do presidente Lula, de não poder ser preso, mesmo com uma decisão já em caráter de recurso de segunda instância, ou seja, no Tribunal Regional Federal, que está programado em Porto Alegre para segunda-feira da semana que vem. E os consumidores brasileiros estão confiantes de que a inflação vai se manter estável nos próximos 12 meses. Uma variável importante para motivar decisões de consumo e de investimento, por exemplo. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Para 5,3% dos brasileiros, a inflação vai se manter no atual patamar. É o menor nível desde setembro de 2007. Hoje, a inflação oficial, medida pelo IBGE, está em 0,32% ao mês e em 2,84% no acumulado em 12 meses. Quando se considera as possíveis faixas de inflação, mais de 44% projetam valores dentro dos limites de tolerância da meta de 4,5% definida pelo Banco Central. O intervalo mais citado entre os que foram ouvidos na pesquisa é o que varia entre 3% e a meta. Para a Fundação Getúlio Vargas, como por enquanto não são esperadas grandes flutuações nos níveis de preços, a expectativa de inflação dos consumidores deve se manter como está nos próximos meses, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. E as discussões do 8º Fórum Mundial da Água estão terminando hoje. O dia de amanhã está reservado apenas para a cerimônia de encerramento. A repórter Mariana Jungmann, que cobriu o evento desde o começo, acompanhou também a divulgação do balanço do fórum, que foi feita há pouco em Brasília. Mariana, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Pois é, hoje foi feito um balanço aqui do fórum, né? Foi feito um balanço pelo governador do Distrito Federal, pelo presidente do fórum também, o Benedito Braga. E aí foram apresentados alguns números, Piotr, de como foi a movimentação aqui ao longo dessa semana. Para se ter uma ideia, hoje até às 2 horas da tarde, 85 mil pessoas tinham circulado aqui pelo Fórum Mundial da Água até hoje, 2 horas da tarde, né? A expectativa é que amanhã, no encerramento do fórum, esse número chegue a 105 mil pessoas, sendo que 10.500 trabalhando diretamente ali nos debates, nos painéis das delegações internacionais, né? Então, trabalhando, discutindo ali diretamente os assuntos, 3.500 estrangeiros. Agora, todo esse outro contingente circulou aqui por onde nós estamos, a feira, os estandes, também a Vila Cidadã. Muitas crianças, inclusive, passaram aqui pela Vila Cidadã. Agora, há pouco, Piotr, foi apresentado aqui um balanço também com alguns números econômicos. E dentro desse balanço, foi inédito esse balanço, feito pelo IBGE e a Agência Nacional de Águas, se chegou à conclusão de que o Brasil gasta 6 litros de água para cada R$1 produzido no país. E aí, com base nesse número, que é a primeira vez
que se atinge esse número, né, que se chega a essa conclusão desse número, agora vão ser traçadas políticas públicas para tentar inverter essa lógica, ou seja, diminuir o número de litros de água necessários para cada real produzido na nossa economia. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Nós temos uma tela aqui que nós tínhamos um problema na tela que é exatamente sobre as previsões do IPEA em relação ao PIB. A gente retoma, está ali, olha, o PIB de 2018, o PIB da economia brasileira, ou seja, do país, o crescimento em 2018 de 3%, em 2019 de 3%. Ali tinha um equívoco, agora sim corrigido, PIB da indústria, o PIB industrial, que vai ser maior, inclusive. Esse crescimento da economia agora em 2018 e 2019 vai ser puxado pela indústria, porque a gente vê ali que, na média, a previsão do PIB da indústria é maior do que a média do PIB brasileiro. Vamos lá, a gente tem ali, olha, 3,6% agora em 2018 e 3,1% em 2019, ou seja, acima dos 3% que é o PIB do país. E o PIB agropecuário, o PIB da agropecuária, uma certa retração agora em 2018 de 2,2%, mas um crescimento de recuperação em 3,5% em 2019, feito, portanto, essa correção aí dos dados divulgados hoje pelo IPEA. A ociosidade da indústria aumentou em fevereiro em relação a janeiro, de acordo com a pesquisa mensal de sondagem industrial divulgada hoje pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A variação, porém, foi muito pequena, de 65% da capacidade instalada para 64%, ou seja, uma variação de 1 ponto percentual para menos, né? De mais ociosidade, mas de 1 ponto percentual. O Marcelo Castilho está no Rio de Janeiro e traz mais detalhes do levantamento. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. É isso mesmo. Esse 1% em relação de janeiro a fevereiro pode ser considerado, na primeira vista, um resultado ruim, já que eram 65%, passaram para 64%, 1 ponto percentual. Só que a pesquisa de sondagem, divulgada hoje pela CNI, ela mostra que esse índice passou de 48,4 pontos para 46,5 pontos. Lembrando que números abaixo de 50 são considerados uma queda. Só que se a gente pegar esses números divulgados hoje na pesquisa e compararmos com o mesmo período de fevereiro do ano passado, aí a gente vê que a situação hoje está caminhando para cima, para melhor. Isso porque o índice de fevereiro era de 63% da capacidade industrial sendo operada. Hoje são 64%. Também o indicador que mede a evolução dos estoques em fevereiro deste ano é de 49,7 pontos. Em fevereiro de 17 era 49,4 pontos. E ontem a gente falou aqui, Piotr, que os empresários do setor industrial estavam otimistas e a pesquisa de hoje diz exatamente isso, que registra uma melhor expectativa de crescimento do número de empregados, investimentos, demanda, exportações e compra de matéria-primas. Piotr? Muito obrigado. A economia é sempre olhada para frente, expectativa é tudo em economia. É o que baliza, por exemplo, se alguém investe ou não investe. Mas é sempre olhado para trás, num espaço de tempo maior, num comparativo. Às vezes um comparativo de um mês em relação ao outro, claro que isso tem muito a dizer, mas se a gente faz uma análise anual, ou seja, deste mês em relação ao mesmo mês do ano passado, ou de 2 anos atrás, se vê exatamente qual é o comportamento, se de crescimento ou de queda da economia. Neste caso, houve uma ocupação maior das indústrias, ou seja, a capacidade industrial instalada está sendo mais usada hoje do que estava sendo usada há um ano, como apontou aí o Marcelo. Bom, como você viu ontem aqui no cenário econômico, os Estados Unidos deixaram mesmo o Brasil fora da cobrança da sobretaxa sobre o aço e o alumínio, que entra em vigor amanhã. O representante do comércio dos Estados Unidos, Robert Zillner, confirmou hoje em Washington a informação dada ontem pelo presidente Michel Temer. Além do Brasil, estão isentos dessa sobretaxa, pelo menos neste primeiro momento, até que as negociações avancem com cada país: Argentina, Austrália, Coreia do Sul, México, Canadá, Europa e, claro, o Brasil. Quer dizer, no final das contas, o mais atingido é mesmo a China. Aliás, o presidente Donald Trump assinou hoje um projeto que prevê imposição de tarifas de até 60 bilhões de dólares sobre a China. O projeto também impõe restrições à transferência de tecnologia para o país asiático. O objetivo é restringir o que os Estados Unidos consideram práticas injustas de comércio e investimento. A China já avisou que vai responder à altura.
Bom, e daqui a pouco os números do mercado financeiro, num dia de olho no noticiário econômico e também no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa e no dólar. Está lá, olha, hoje o Ibovespa que chegou a subir, depois caiu, ou seja, oscilou bastante hoje, uma queda de 0,25%, 84.767 pontos. E o dólar comercial hoje teve uma alta expressiva de 1,25%, saiu da barreira ali dos 3,30, foi a R$ 3,31. Essa alta do dólar, obviamente, chama atenção pelo valor e a gente vai saber se impressiona também. A semana econômica teve vários fatos que mexeram com a realidade do país. Só para citar alguns, o índice de atividade econômica do Banco Central apontou uma pequena retração em janeiro. O monitor do PIB confirmou o dado de janeiro, mas em todos os outros comparativos aponta um crescimento da economia. Quando a gente olha para um espectro maior, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano passado, nos últimos 12 meses, bom, enfim. Ontem o Comitê de Política Monetária diminuiu a Selic em 0,25 ponto percentual e os Estados Unidos resolveram não cobrar mais a sobretaxa de 25% sobre o aço brasileiro. Além disso, notícias no ambiente político, como o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, contribuíram para agitar o mercado. Para comentar o impacto do noticiário sobre o ambiente econômico, eu recebo uma vez mais aqui o economista Jason Vieira. Jason, obrigado por aceitar nosso convite de novo. Aliás, a semana está quente. Tivemos uma série de notícias de âmbito econômico, inclusive de previsões, mas enfim, o corte de 0,25 do Banco Central, do Copom, essas previsões de monitor do PIB e do IBCBR do Banco Central, e agora esse julgamento de hoje. Tudo isso mexeu na Bolsa e no dólar de forma consistente. O ambiente doméstico foi o mais importante no que se viu tanto no mercado de ações quanto no câmbio? Eu acho que os impactos são diferentes. O mercado de ações lá fora estava muito pior, chegou a estar muito pior hoje, as bolsas de valores internacionais, influenciando também o mercado local, mas do lado das notícias positivas acabou evitando que a bolsa tivesse uma derrocada maior. Inclusive, como você mesmo citou, teve algumas altas durante o dia. O que nós temos na questão do dólar é que ele pode ter um impacto da questão política, mas ele é um pouco reduzido porque o impacto internacional da pressão na divisa por conta da perspectiva de alta de juros lá fora acaba pesando um pouco mais. Então fica difícil a gente mensurar dentro de um cenário onde hoje, se a gente olhasse numa tela de mercado financeiro, estava tudo vermelho, estava difícil mensurar o que é o principal impacto. Mas é muita coisa ao mesmo tempo e todas elas estão tendo algum nível de influência. Ou seja, nada é descartado. Nada é descartado. Saber o tamanho. O que não se sabe exatamente qual é o tamanho de influência que cada fato desse teve sobre o mercado financeiro. Porque se nós pegarmos a questão dos Estados Unidos, a decisão de juros lá fora, dadas as projeções também as econômicas que foram divulgadas junto, demonstraram que a perspectiva de elevação de juros de 3 altas para esse ano. Só que o número de delegados do FED que estavam favoráveis aumentou em pelo menos 1. Então a diferença entre os delegados favoráveis a 4 altas e 3 altas diminuiu e agora a diferença de um votante só. O mercado não se preocupou tanto com isso, inclusive achou isso positivo no primeiro momento, mas depois teve a primeira grande declaração de Jerome Powell, que é agora o novo chairman do Federal Reserve, Banco Central Americano, dizendo que a economia americana está indo num ciclo de aquecimento bastante grande. E isso aí começou a preocupar de novo todos na questão de elevação de juros americanos, que tem a sua consequência no dólar, como a gente está observando hoje. No contexto local, nós temos perspectivas econômicas muito positivas, apesar de indicadores marginais, que são aqueles indicadores de mês a mês, que dão uma perspectiva errônea, porque como você mesmo citou, você tem que olhar no absoluto. O absoluto é o ano contra o ano e nós estamos indo num ciclo macroeconômico bastante positivo. Tanto que, para amanhã, nós temos a divulgação do IPCA 15, que deve vir abaixo de 0,12. A média de mercado é abaixo de 0,12 a previsão. Então é um número muito baixo. Alimentos contribuindo, tanto que eu discordo um pouco do IPEA até em relação ao crescimento do PIB agropecuário. Nós achamos que vai ter um crescimento ainda este ano, porque há previsões de soja e milho de safras expressivas, apesar de algumas secas pontuais. Então é um contexto... Na verdade já está melhor do que se imaginava. Imaginava-se que o rombo seria maior. Né? Exato, e do que se imaginava do ano passado, tanto que vários colegas meus tinham projeções de repique do preço de inflação de alimentos, que aí davam a perspectiva de juros maiores para este ano. Nós, desde o ano passado, já não acreditamos, chegamos até a citar aqui, que nós acreditávamos que vinha para 6,5%. E o Banco Central acabou surpreendendo ontem na decisão de cortar em mais 0,25 pontos percentuais, a perspectiva de cortar mais 0,25. Então nós vamos se aprofundar ainda mais nos recordes de juros baixos no Brasil.
o que é uma notícia excelente. E isso tudo muito bem fundamentado, diferente do que aconteceu em 2013, quando no governo Dilma foi baixado na caneta. E se tinha um desemprego muito baixo, se tinha um fiscal muito ruim e se tinha todas as perspectivas de que aquilo ia se virar como se virou. Recessão, uma das piores da história, que foi muito, vamos dizer assim, sobrepujada pelo mercado. Muitas pessoas não acreditavam que a recessão foi tão grave, por isso que eu acredito que a recuperação também está sendo um pouco mais lenta. E dentro deste contexto de pesos econômicos, nós temos uma perspectiva positiva para o Brasil. O que acaba pesando também é essa questão de judicialização e de política. Porque as incertezas em relação ao ambiente político e eleitoral para 2018 são enormes. Por mais que você tenha os players que estão jogando no mercado, todos eles têm um nível de rejeição muito baixo. E todo mundo reclama que não tem ninguém novo no mercado, e quando aparece alguém novo, né, na política, as pessoas vêm com aquela frase, mas ninguém vai votar nessa pessoa. Sim, claro. Aliás, eu li sua análise sobre isso. E aí fica difícil entender o que o brasileiro quer nesse sentido. É um discurso do não antes de analisar a possibilidade do sim, que eu não consigo entender. A gente sabe que o não todo mundo já tem, mas é um não automático. Espera aí, tem que pensar no contexto. E eu acho que é um cenário mais confuso do que tínhamos em 1989. Nós éramos jovens naquela época, mas nós tínhamos idade suficiente para entender o processo. Hoje somos um pouquinho menos jovens, exatamente. Mas nós tínhamos idade suficiente para entender o que estava acontecendo naquele momento, entender o processo e a confusão. Aquele número enorme de candidatos, redemocratização do país, passagem de um cenário traumático da morte do Tancredo, com a passagem do Sarney com planos econômicos falidos, toda aquela situação, a grande esperança colocada no grande homem naquele momento, que infelizmente tinha sido o Collor, que tomou uma ação desastrosa de um lado econômico e uma ação boa do outro lado econômico, mas que na compensação não foi bom para o país. Então, quando a gente observa aquele cenário lá atrás, o medo de alguma coisa semelhante acontecer agora é grande, porque não há um antagonismo entre discursos de centro. E quando eu digo centro, não é centro de espectro político, esquerda, direita, é centro de ideias para o país. Não há dois lados do centro que se bandeiam para cada um dos seus lados, discutindo ideias para o país. Existem duas ideias dicotômicas que não são necessariamente econômicas, mas que podem gerar um desastre econômico grande. Jason, essa sua observação ela é tão grandiosa por esse aspecto, porque o que a gente esperava que acontecesse, aconteceu o contrário. A gente imaginava que agora as discussões reais teriam que estar na mesa, porque nós passamos por uma crise que ninguém esperava do tamanho que foi. Quer dizer, não é que ninguém esperava, ninguém gostaria de ter passado e passamos. Né? Porque, evidentemente, a crise foi construída por decisões equivocadas da equipe econômica da época. Bom, e, na verdade, houve um recrudescimento da questão ideológica partidária. Na verdade, eu nem chamaria de ideologia, aquilo é só uma questão partidária. Exato. E aí o outro é o defeituoso e eu sou o perfeito, o outro diz o contrário e por aí. E não há discussão das ideias. Nós temos hoje um problema de previdência, nós temos hoje um problema de educação, nós temos hoje um problema de contas públicas, nós temos hoje um problema de produtividade no país. Eu acho que o grande mérito que pode se trazer, obviamente, carece de legitimidade do governo Temer, a gente entende isso, até por conta de como foi feito todo o processo, dúvida de como ocorreu, mas de qualquer maneira, há de se trazer o mérito do presidente Temer de ter trazido grandes discussões à tona, de ter revertido grandes coisas que não se discutia no passado por medo de impopularidade política. Verdade, é um fato. E, ao mesmo tempo, você tem hoje um Congresso que por pouco não aprova a reforma da Previdência numa discussão que nunca aconteceria antes. Então, nós conseguimos levantar grandes questões que não estão indo para a eleição. É o que me assusta um pouco, porque avanços ocorreram nesse meio tempo. A equipe econômica é uma equipe econômica de excelência, ela trouxe avanços muito importantes para o país num período muito curto de tempo. E houve um ciclo de aprovações congressuais também nesse sentido, que foram bloqueados pela questão da JBS lá atrás em maio. Vai fazer um ano daqui a pouco e que, vamos dizer, atrasou o país em 2 anos pelo menos. Agora, a questão de discutir as ideias, aquilo que a gente até comentou no começo do ano, que país a gente quer, que Brasil a gente quer para a gente mesmo, não está sendo discutido. Está discutindo um fla-flu político de que você gosta de gay, você não gosta de gay, você gosta de economia de Estado, você não gosta de economia de Estado, mas ninguém sabe o que está discutindo de verdade. Você pergunta para as pessoas o que elas são contra a reforma da Previdência e ninguém sabe dizer.
é muito difícil. Então, é esses artifícios que são utilizados em termos políticos que é o que me dá medo no cenário, porque nós temos uma conjunção macroeconômica positiva, um contexto muito bom, mas se olhar para frente, a eleição pode ser um disruptor de todo esse contexto político positivo que nós... Político não, econômico. De uma regressão de todos os do avanços. descolamento. Exatamente. Daquele cenário que a gente podia ter 2 anos seguidos de 3% de crescimento. Jason, obrigado mais uma vez pela análise. Até a próxima. O economista Jason Vieira conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Aliás, que dia hoje, né? Até amanhã.